Eu sei, velho, sei de verdade que o que você quer, no final das contas, é ter alta produtividade. Porque é alta produtividade que vai colocar dinheiro no seu bolso. Até aí tá ok, tudo bem. Agora me explica uma coisa aqui para ver se faz sentido. Como que o senhor quer produzir, ter altas produções, alta produtividade, sem nem conhecer exatamente o tipo de solo que você tem? Você não domina tecnicamente o assunto, não entende exatamente qual é o seu tipo de solo e quer ter alta produtividade? Será que faz sentido? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de solo, a gente vai dar uma boa definição do que é um solo, vamos falar a respeito da importância da gente ter um solo equilibrado e vamos falar também a respeito dos 3 tipos de solos mais comuns que a gente tem no Brasil. Agora você que já está inscrito no canal aí, já dá aquela curtida para fortalecer o nosso trabalho. E você que ainda não está inscrito, que acabou de chegar no nosso canal, é o seguinte, a dica é bem rápida e bem boa. Não se inscreve agora. Quero que você se inscreve só lá no final do vídeo se você achar que esse material te ajudou e te agregou em alguma coisa. Agora chega de conversa e bora pro vídeo. Bora começar do começo, que é para não embolar. O que é exatamente um solo, Matheus? Me explica um pouquinho melhor o que é exatamente isso aí. Dá uma definição de solo pra gente. Simplão pra você nunca mais esquecer, meu amigo. Solo basicamente é uma mistura complexa entre compostos orgânicos mais compostos minerais aí. Sendo que essa mistura, é importante a gente saber o seguinte, que ela é proveniente de uma ação que a gente chama aí de intemperismo. É um nome difícil pra caramba que, na verdade, você quase que não precisa disso aí. Mas o que quer dizer esse intemperismo é o seguinte, é a ação do tempo que começa a decompor uma rocha que a gente chama ela de rocha-mãe, né? Aquela rocha primária, ela vai se decompondo ao longo dos anos e começa a formar uma camada superior ali. E essa camada superior decomposta é aquilo que a gente chama de solo. Para ilustrar aí, pessoal, eu trouxe essa imagem que eu estou colocando no canto da tela aí para todo mundo ver aí. Aliás, pode sobrepor a minha que eu acho que fica melhor para todo mundo ver aí, editor. Olha essa imagem aí, ela fica bem clara, ela é bem nítida e interessante o seguinte, a gente consegue ver as camadas aí, os horizontes de solo que a gente fala aí na verdade, né? Então a gente tem lá embaixo a rocha-mãe. À medida que o solo vai se decompondo e se degradando, aí ele vai criando camadas cada vez mais decompostas, né? Uma vez que a parte mais superior do solo aí é justamente aquele solo que tem mais tempo que foi intemperizado aí, que teve uma ação de decomposição maior ao longo dos anos aí. Então é uma imagem bem interessante que a gente conseguiu aí junto à Embrapa, tá bom? Aí eu acho que ajuda bastante pro pessoal, pra gente conseguir entender melhor esses dados aí. Então só para fechar aí essa parada que a gente chama de intemperismo, esse nome difícil aí, nada mais é do que a ação do tempo causando uma modificação entre os compostos ali, tanto fisicamente, biologicamente, quimicamente também, esses 3 elementos aí. Então, aquela rocha que era primária, ela se transforma, ela se modifica, na verdade, em uma mistura complexa que a gente chama de solo. Mas se você tá achando que isso é uma parada que acontece do dia para a noite, você tá pra lá de equivocado. Tem alguns estudos da Embrapa, encontrei essa informação na Embrapa, posso até colocar no link da descrição também, que a Terra leva em torno de 400 anos aí para conseguir formar 1 centímetro de terra, meu amigo. Então é tempo pra danar, pra não falar outra coisa. Bacana, Matheus, entendi isso aí, cara, mas o que isso tem a ver com a minha roça cá no Cafundó do Judas, cara? Calma, meu amigo, calma, vamos devagar com o Santa de Barro, vamos entender as coisas no contexto para lá no final você vai fazer sentido. Cola comigo aqui que você vai brilhar. Como eu acabei de falar aí, pessoal, cada tipo de solo ele varia de acordo com as condições da rocha-mãe, que a gente acabou de falar. Ou seja, cada tipo de rocha-mãe ela traz para si uma composição diferente do solo. Ou seja, a rocha-mãe vai se decompondo ali ao longo dos anos e cada tipo de rocha forma um tipo específico de solo. Isso é importante para a gente entender o seguinte, pessoal, a composição do solo. Ixi, Matheus, que troço complicado, cara. Não é complicado. Presta atenção que você vai entender. A composição do solo, ela é basicamente dividida entre 3 elementos aí que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Que um deles se chama argila,
O segundo, areia. E o terceiro, silt. Lembrando que não existe uma ordem para isso, tá, pessoal? Cada tipo de solo tem uma composição desses elementos distribuídos de forma diferente, formando assim as características específicas de cada solo. Pega a visão aí agora para você entender que agora essa doideirada toda começa a fazer sentido. Uma vez que cada um desses elementos aí vão trazer um tipo de solo diferente, o que isso tem a ver com a sua roça? Tem a ver o seguinte, pessoal. Essa composição, diferentes composições trazem diferentes tipos de solo. E cada tipo de solo requer um manejo diferente nele, dependendo, talvez até o tipo de cultura que vai ser ideal para cada tipo de solo, a melhor maneira de conduzir a lavoura em cada tipo de solo. Daí a importância do produtor dominar, pessoal. Tecnicamente ele precisa conhecer bem o seu solo, porque o tipo de solo vai interferir diretamente na forma como ele vai conduzir a lavoura. Mas vamos voltar no assunto aqui para não bagunçar, que senão fica parecendo um vídeo de doido. É importante a gente entender bem esses três elementos que a gente acabou de falar, que são argila, silt e areia. Vamos falar um pouquinho a respeito da areia agora. A areia, pessoal, é aquele elemento que vai dar uma sensação, na verdade, de aspereza no solo. Quanto mais grossa a areia, quanto maior a granulometria dessa areia, mais áspero fica aquele solo. Em geral, os grãos de areia vão variar entre 0,5 e 2 milímetros, pessoal. Então, no fim das contas, aí, para a gente não embolar e não perder, os solos que a gente chama de solos arenosos aí, são basicamente aqueles solos que têm na sua composição, entre esses três elementos, silt, areia e argila. Os solos arenosos são aqueles que têm na sua composição uma maior parte de areia. Estes são os solos que a gente classifica aí como solos arenosos. E este tipo de solo, pessoal, é importante o produtor entender que o produtor que trabalha com solos nessas condições, que são solos classificados como solos arenosos aí, o produtor precisa estar muito atento com relação à questão da fertilidade desse tipo de solo e também com a questão de erosão, que ele é um solo que ele é muito fácil de se erodir, ou seja, quando tem muita chuva ali, é um solo muito fácil de ser carreado pelas condições de chuva. Não, isso mesmo, simplão de entender, aquele solo que vai embora ali, ó, choveu, vai embora na enxurrada ali. Então o produtor tem que estar ligado para todo mundo entender isso aí. Solo arenoso é um solo que o produtor precisa estar muito atento, porque ele vai embora. Se deixar chuva entrar nele ali sem medidas corretas, protetivas do solo aí, você vai ter problema e seu solo pode todo ir embora. Bacana, irmão? Conseguiu entender aí a respeito dos solos arenosos aí. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do silt. O que são os solos siltosos que a gente fala aí, pessoal? Solos siltosos aí a gente chama aí... Será que eu posso falar isso, cara? A gente costuma chamar ele dos primos pobres, porque na verdade a característica principal dos solos que tem uma alta quantidade de silt é o seguinte: eles são solos mais pobres do que tanto o solo arenoso quanto o solo argiloso, principalmente. Por quê, pessoal? O silt ele tem uma baixa capacidade de conseguir agregar esses outros nutrientes ali. Então a gente precisa estar atento para quem vai trabalhar em solos siltosos aí, porque ele é um solo que ele não consegue agregar bem os nutrientes de maneira geral aí, se é que eu posso falar assim de uma forma mais grosseira para todo mundo entender. E uma diferença muito importante que a gente precisa deixar claro entre o silt e os solos arenosos é o seguinte: é a granulometria dos grãos aí, pessoal. A granulometria das partículas, na verdade. Vamos falar certinho que fica mais bonito aí. A gente falou que os grãos de areias em média vão de 0,5 milímetros até 2 milímetros, né? No caso do silt é um pouco diferente. Ele parte aí do 0,02 milímetros indo até o 0,05 milímetros, ou seja, é bem menor do que um grão de areia normal aí, né? Então, para todo mundo entender, esses solos siltosos aí são solos sem coesão, na verdade, né? Uma partícula que ela não consegue formar coesão para conseguir agregar bem os nutrientes ali para que eles fiquem depois disponíveis para as plantas. Bacana, meu amigo. Agora, você achou que o silt tinha partículas pequenas? É aqui que o negócio fica pequeno de verdade. É agora que a gente vai falar um pouquinho dos solos argilosos aí, que na verdade são
em tese, os solos mais ricos que a gente tem. Não quer dizer que são os mais produtivos. Contudo, entretanto e porém, sem a menor sombra de dúvida, são os solos que têm a maior capacidade de reter água e de reter também nutrientes aí. E a partícula desses solos argilosos aí, quando a gente fala de tamanho, ela parte aí do 0,02 aí a muito menos aí, a partículas que a gente nem consegue ver a olho nu, ou seja, é bem pequena mesmo. Então esses solos que a gente tem por classificação aí de solos argilosos aí, são solos que têm na sua composição teores aí acima de 30% de argila na sua composição total. Ah, tava esquecendo aqui também, normalmente tem por característica ser um solo escuro avermelhado ali, e normalmente tem boas quantidades de ferro e de alumínio, que a gente tem que estar muito atento, porque eles em quantidades elevadas são tóxicos para as plantas aí. Nossa, Matheus, mas que assunto chato, cara. Eu preciso mesmo aprender isso aí, eu preciso saber concentração de argila, de silt, de areia no meu solo. Pra que eu preciso disso aí, cara? Veja bem, precisar saber você não precisa não. Você pode continuar produzindo aí, tendo baixas produtividades. Mas uma vez que você quer se tornar um produtor de verdade, dominar tecnicamente a sua atividade, conhecer do seu solo é o dever de casa, meu amigo. Você precisa dominar muito bem o tipo de solo que você está trabalhando. Não tem jeito, não tem mágica. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já falei aqui no canal, vídeos e mais vídeos falando a respeito da importância da gente ter um solo equilibrado, a gente entender bem a necessidade da planta pelos macronutrientes, que são aqueles que a planta precisa mais, a importância dos micronutrientes, que a planta também precisa, da mesma maneira que precisa dos macronutrientes, a diferença está só na quantidade. Já falei vídeo de pH, já falei vídeo de calagem, já fiz vídeo de adubação, tem diversos vídeos aí no canal. Mas, contudo, entretanto e porém, eu quero destacar mais uma vez, justamente em função do nosso clima tropical aqui. É muito comum nas nossas regiões aqui, pessoal, se a gente pegar os mapas de solo que a gente tem aí na Embrapa, Exalc, UFLA e de todo mundo aí, a gente vê que é muito claro o problema que a gente tem aí com relação aos níveis de acidez do solo. Eu vou deixar o card aqui para um vídeo que eu falo a respeito só desse assunto, porque é muito importante a gente tratar desse assunto aí, de entender bem a análise de solo, tanto para fazer o processo de adubação quanto uma possível correção do solo, que é aquilo que a gente chama aí de calagem. Aí vou deixar o link de um vídeo aqui no card. Não deixa de ver esse vídeo para entender bem o assunto aí, porque é de fato muito importante a gente entender isso também. Bacana, turma, vamos lá então. Agora que a gente conseguiu entender isso aí, a gente deu uma boa definição do solo, a gente falou do processo de intemperismo, como que o solo é formado, falamos também aí da composição do solo aí, que a gente falou tanto de silt, falamos de areia, falamos de argila, demos uma boa definição a respeito desses três elementos que são fundamentais no solo aí. Agora, depois que a gente já tem noção de tudo isso aí, fica fácil a gente entender sobre os tipos de solo. A gente tem no Brasil hoje mais de 10 tipos de solo cadastrados ali que a gente tem na literatura. Eu separei 3 tipos de solo aqui que eu vou apresentar para a turma aí, para a gente entender como que isso aí influencia nos nossos plantios. Antes eu vou apresentar para todo mundo esse mapa aí, que ele é um mapa bem interessante para todo mundo ver aí também. Então coloca aí de novo, editor, sobrepõe a minha imagem aí para todo mundo ver esse mapa aí, porque ele é um mapa bem interessante aí, que mostra bem estratificado os tipos de solo que a gente tem mapeado no Brasil aí. Como todo mundo pode ver, a gente vê que é um monte de solos aí, são mais de 10, como eu acabei de dizer. Então, como eu prometi lá no início do vídeo, lá na introdução do vídeo, nós vamos falar a respeito de 3 tipos de solo aí que são bem importantes pra gente. Vamos falar de cambissolo, latossolo e argilossolo. Vai ser um briefing bem rápido aí, mas eu tenho certeza que vai dar algumas noções bem boas para a gente conseguir determinar aí quais que são as características específicas de cada um aí. Vamos começar do argilossolo aí, que ele tem uma condição que ele é bem interessante para nós que somos produtores aí. Eu falei argilossolo aí um monte de vezes aí, tá errado, tá, pessoal? É argissolo. Isso aí não repara não, que tô meio burro mesmo, é assim mesmo. Editor, coloca pra gente aquela imagem da Embrapa aí, que ela é bem interessante também, que a gente consegue ver as subclassificações do solo aí, do argilossolo aí.
Pessoal, o argilossolo é um tipo de solo que ele costuma conter maior teor de argila. Em algumas classificações é comum esse tipo de solo ficar encharcado depois de chuva, dificultando muito a manipulação, tá? Então isso é uma característica bem clara nesse tipo de solo. Normalmente quando você tem uma grande quantidade de água nele aí, normalmente nem trator anda nesse tipo de solo, fica muito difícil de trabalhar com esse tipo de solo aí depois que ele está encharcado. E ele é um solo muito comum no Brasil também. Se a gente voltar atrás lá naquele mapa que a gente viu lá no início do vídeo aí, lá no início não, desculpa, que a gente postou agora há pouco, a gente percebe aí claramente aí que é um solo que ele é bem comum no Brasil aí, tá atingindo aí próximo dos 24% aí de todo o nosso território nacional. Então ele ocupa uma parte bem grande do país, isso aí que a gente precisa destacar. Um detalhe que eu queria destacar também do argilossolo, pessoal, é o seguinte: esse é um solo que ele fica muito encharcado em função da condição da argila. Pra gente que gosta muito dos plantios de cucurbitácea, em especial da melancia, tem uma traquinagem aqui, tá? A gente precisa trabalhar muito bem o preparo de solo, fazer um revolvimento muito bem feito desse solo para que a gente consiga deixar esse solo o mais arejado possível, porque a gente sabe que é uma das características da melancia aí, ela gosta de solos bem drenados, o que não é uma característica deste tipo de solo. Então é muito importante, se a gente vai trabalhar com solos com essas condições aí, solos mais pesados, é muito importante a gente trabalhar com subsolagem o mais profunda possível aí, ou então, se for trabalhar com cova, fazer a cova bem larga, bem funda, para que a gente consiga assim aumentar essa capacidade de drenagem aí, justamente para atender essa demanda da melancia aí, que a melancia, como eu já disse algumas vezes aí, é uma característica fisiológica dela gostar desses solos bem drenados. Então, vai plantar em argilossolo, tem que estar atento, tem que estar muito atento com relação a essa característica física desse tipo de solo. Agora vamos falar um pouquinho também a respeito do cambissolo aí, pessoal. Coloca aí, editor, para a gente ver a imagem aí da classificação dos tipos de cambissolo que a gente tem aí, para todo mundo ver um pouquinho desse tipo de solo aí, que ele é bem interessante também. Uma característica interessante do cambissolo, pessoal, é justamente o seguinte: ele é um tipo de solo considerado jovem, então ele é um solo pouco profundo, tá? Então, para quem vai trabalhar com florestas aí, o pessoal tem que estar bem atento com esse tipo de solo em função da profundidade, tá? Normalmente ele não é um solo muito profundo, normalmente ele tem a presença de cascalho aí, que é bem interessante também. E geralmente ele possui uma textura média, tá? Na maioria dos casos é um solo de textura média. Não é nem tão, como é que eu posso dizer, cara? Não é um solo nem tão macio e nem tão duro assim, na verdade, né? São as características desse tipo de cambissolo aí. E normalmente também ele é muito... ele é mais fácil visualizado em regiões mais montanhosas, tá? É onde a gente encontra mais esse tipo de solo aí também. Mas pra gente que está na agricultura aí, trabalhando com cultivos aí de cucurbitáceas, então isso aí a gente não tem muito problema, salvo a questão aí da gente estar sempre atento com relação à análise de solo aí, porque eles podem ser solos com baixa fertilidade também, tá? É uma fertilidade variável aí, mas ocorre de se encontrar, eu mesmo já encontrei algumas vezes aí, esse tipo de solo aí com baixa fertilidade. Então a gente tem que estar bastante atento com relação a isso aí, mas dá para trabalhar na agricultura aí perfeitamente aí, fazendo as correções necessárias. E por fim, não menos importante, aí vamos falar do latossolo também, que ele é muito comum no Brasil aí, como a gente viu no mapa agora há pouco aí também. As características desse tipo de solo, elas são bem interessantes aí. Eles são solos mais profundos, bem drenados, tá? Então pra gente aí é bem interessante essa característica, principalmente para quem trabalha com cucurbitácea, especialmente a melancia, né? Então é um solo com boa capacidade de drenagem, uma textura média para fina, né? Então é um tipo de solo bem interessante. Um detalhe que a gente tem que estar atento, normalmente ele tem baixa fertilidade, tá? Então a gente tem que estar bem atento com relação a isso aí. O cambissolo ele tem até uma fertilidade melhor um pouco do que o latossolo, mas a verdade é que o latossolo ele é um solo muito bom que a gente consegue corrigir aí e trabalhar bem aí de forma bem
bem consistente aí na agricultura, na verdade, né? Então é um solo que ele é bem interessante. A gente pode ver na imagem aí também um ponto que é interessante é o seguinte: se a gente olhar essa imagem aí, a gente vê claramente que ele tem essa condição aí, ele passa do vermelho para o amarelo, depois tem o amarelo e tem um bruno ali, na verdade, que é o mais amarronzado aí no final das contas aí. Então, pessoal, basicamente de uma forma bem rápida e grosseira, assim, a gente passou por em cima desses 3 tipos de solo aí, que é muito importante a gente estar preparado. Destaco mais uma vez, a gente tem mais de 10 tipos de classificação de solo aí, mas é importante o produtor conhecer o seu tipo de solo, saber com qual tipo de solo ele está trabalhando, o que ele tem à sua disposição, para desta forma ele conseguir traçar a melhor estratégia, o melhor manejo, para que ele consiga ter de fato produtividade na agricultura aí. Agora, para mim, velho, esse é o vídeo mais chato que eu já postei aqui no canal. Vídeo técnico demais, muitas das vezes ele é chato, mas ele é importante também. A gente não pode deixar de falar desse assunto aí também, né? Você que tá acompanhando aí, é um assunto chato mesmo, mas é importante. Você que é produtor tem que estar ligado. E aí, você achou que esse vídeo ficou chato mesmo? Escreve pra gente nos comentários aí, manda pra gente. Se ficou com qualquer dúvida, manda pra gente a dúvida aí, que o mais rápido possível a gente tenta responder aí, se eu souber. Se eu não souber, como eu já disse um monte de vezes, a gente procura, quem sabe, procura um especialista na área de solo aí pra gente poder dar uma mão pra gente aí e ajudar a gente aí com essa dúvida, tá bom? Então por hoje é isso, até semana que vem. Um abraço, fui!